Esta hora no Bom Dia de Portugal de domingo avançamos para a última fronteira, como sempre com o Miguel Gonçalves. Bom dia, Miguel, bem-vindo. Hoje vais falar-nos do lado simpático dos buracos negros. Existe este lado? É verdade. Vamos fazer aqui um pequeno exercício de relações públicas e científicas positivas, agradáveis sobre os buracos negros. Sabes que quando sou convidado a ir às escolas, 8 em 10 perguntas dos alunos é sobre buracos negros. E é sempre na sua vertente mais catastrófica, mais assustadora, que tem, como é óbvio, porque os buracos negros, é verdade, cientificamente é verdade, que engolem tudo o que lhes aparece ali à volta, ou quase tudo. E, portanto, temos muito esta imagem de autênticos monstros sobre os buracos negros e, então, mais quando são os supermaciços buracos negros no coração das galáxias. Pois bem, mas agora vamos viajar a uma galáxia chamada NIS 210, que está aqui a cerca de 30 milhões de anos-luz de distância. E olha, há uma década, esta galáxia foi motivo de grande discussão científica porque os cientistas tentaram perceber o tamanho do buraco negro dentro desta galáxia, que é uma galáxia anã, uma galáxia muito mais pequena do que a nossa, para tentar perceber se havia alguma relação direta entre o tamanho do buraco negro no centro e o próprio tamanho da galáxia. Ou seja, será que quanto maior for a galáxia, mais maciço é o buraco negro no seu centro? Ainda não temos conclusões sobre isso, mas esta galáxia ajuda a perceber isso, até porque está relativamente próxima de nós. E agora, o telescópio espacial Hubble, fabuloso Hubble, deu-nos mais algumas pistas muito interessantes sobre esta seta que nós estamos a ver. Ali no centro, ali naquela seta está, então, este buraco negro relativamente pequeno desta galáxia. Ora, nós sabemos, temos provas até científicas de que os buracos negros supermaciços, a sua ação faz sentir por toda uma galáxia e muitas das vezes acaba por matar a formação de novas estrelas. Como? Olha, aquece as nuvens que têm que estar frias para colapsarem. E então, os ventos, a radiação dos buracos negros supermaciços aquece em demasia e impede a formação de estrelas. O que se viu agora neste buraco negro, muito mais pequenininho, portanto não é supermaciço, é que o Hubble, inacreditavelmente, conseguiu encontrar, imagina tu, Manel, uma língua de gás, de vento, que liga este buraco negro a uma maternidade, não é bem uma maternidade, é umas nuvens em que os cientistas desconfiam que aquilo, mais tarde ou mais cedo, podia dar origem a novas estrelas. Então descobriram este vento, esta radiação do buraco negro, que se estende por 230 anos-luz, é uma língua enorme. E o que é que os cientistas primeiramente pensaram? Bom, estamos a falar aqui de um buraco negro, isto deve ser radiação, um vento a velocidades terríveis, que vai aquecer aquilo tudo e vai impedir a formação de estrelas. Manela, aconteceu precisamente o contrário. Ou seja, tudo depende da velocidade com que sai o gás, com que sai a energia do próprio buraco negro. Neste caso, sai a cerca de 1 milhão de quilómetros por hora, pode parecer muito, mas os buracos negros supermaciços ejetam este vento e este gás a velocidades muito mais elevadas, o suficiente para aquecer. Este vento, que é este gás, aliás, esta saída de gás, que é muito menos violenta, faz precisamente o oposto nestas nuvens frias. Agita, mas agita o suficiente para ela colapsar. Ou seja, dar origem a novas estrelas. E, portanto, em vez de termos uns buracos negros supermaciços assustadores que interrompem a formação de estrelas, temos aqui um caso que nós já desconfiávamos, mas precisávamos de provas visuais, precisávamos de provas científicas de um buraco negro que, por ser mais pequeno, por ter uma velocidade de ejeção de gás muito mais baixa, faz precisamente o oposto. Dá origem a novas estrelas. E, portanto, parece desenhar-se aqui uma teoria que diz que os buracos negros têm um lado bom e um lado mau, conforme a sua massa, conforme também a velocidade com que sai a matéria, o gás, precisamente das suas proximidades. Ficamos assim a conhecer um lado mais simpático dos buracos negros. Também nos vais falar, Miguel, do carbono especial de Marte e mais uma lua oceânica? É verdade, olha, vamos falar de Marte e Marte continua a ter aquela provocação que faz cócegas aos cientistas e também aos apaixonados de astronomia. Porque todos nós estamos ansiosos por encontrar marcianos, não é verdade? Portanto, já faz parte do nosso imaginário. Histórico. E Marte tem-nos surpreendido e intrigado do ponto de vista químico. Olha, começou com detecções de metano feito pelo Curiosity, mas não por órbiters que estão à volta de Marte. E sempre que falamos em metano,
pensamos que isto pode ter alguma origem biológica. Sim. Depois apareceu o mistério do oxigênio, algumas detecções, alguns picos de detecção do oxigênio que também intrigam os cientistas. Em nenhum dos casos nós estamos a apontar para fontes biológicas, do passado ou do presente. Agora temos outro mistério, com o carbono. E então, como é que se explica isto? O rover Curiosity fez aquilo que nós estamos aqui a ver. Andou a furar parte da superfície de Marte, recolheu 24 amostras da superfície de Marte, aqueceu-as num instrumento próprio que tem no seu interior para ver os químicos que se libertam dessas rochas. E então, o que ele mediu foi, rácios muito diferentes, quer dizer, uma relação, sim, entre dois isótopos de carbono. Manel, carbono diz-nos muito em termos de vida. A base da nossa vida é carbono. E então, quais são estes isótopos? O carbono 12 e o carbono 13. Ora, o carbono 12 é utilizado pelos seres vivos na Terra para metabolizar, metabolizar os seus alimentos, na fotossíntese, e, portanto, diz-nos alguma coisa. Nós não estávamos à espera de encontrar variações tão grandes de carbono 12, carbono 13, na superfície, nestas amostras de Marte. Ora, dizem os cientistas que podemos ter aqui 3 explicações. Vou reservar a mais excitante para o final. Primeiro, de onde é que poderá vir este carbono 12? Porque aqui a questão é um excesso, digamos assim, uma grande abundância de carbono 12, que é o mais próximo de nós em termos geológicos. Sim. Bom, diz a primeira explicação o seguinte. Eventualmente, nós sabemos que na atmosfera de Marte, que é muito rarefeita, tem dióxido de carbono. A luz ultravioleta do Sol consegue separar esse dióxido de carbono em monóxido de carbono e oxigênio e favorece, digamos assim, sobretudo o isótopo carbono 12. Sim. Esse carbono 12 é leve, vai caindo e aloja-se precisamente nas superfícies. Pode ser essa uma explicação atmosférica, digamos assim, para este carbono 12? Eventualmente, mas diz os cientistas que, mesmo assim, se fosse esse o caso, nós teríamos de estar à espera de encontrar muito mais abundância de carbono 12. Outra explicação, astronómica, com muita piada. Sabes que a cada 100 ou 200 milhões de anos, o Sistema Solar passa por uma nuvem interestelar e essa nuvem está repleta também de carbono 12. E, portanto, diz esta via que, provavelmente, algum desse carbono 12, dessa nuvem interestelar, pode cair, quase como se fosse uma chuva, digamos assim, nos planetas. Mais uma vez, os cientistas dizem que isso é cientificamente plausível. Pode acontecer. Mas, mais uma vez, se isso acontecesse, nós estaríamos à espera de encontrar carbono 12 em muito maior quantidade. Não é só quantidade, e diversidade noutras localizações de Marte, que não é o que acontece. Eu relembro que temos outro rover, o Perseverance, em Marte. Temos um rover também chinês, sim, que estão também a fazer as suas análises. Para já ainda não encontraram estes valores, portanto ficamos à espera que isso aconteça. Qual é a terceira explicação, e essa eventualmente mais excitante, Manel? É que diz o seguinte: se porventura nós tivéssemos no passado bactérias marcianas que atiravam metano para a atmosfera, esse metano, ao chegar à atmosfera de Marte, o metano é um elemento químico que junta carbono com hidrogênio. Quando esse metano chega à atmosfera de Marte, temos outra vez a luz ultravioleta do Sol que destrói o metano. Por um lado vai o carbono, mais uma vez carbono 12, sobretudo, e, portanto, pode voltar a cair. Mas para isso é preciso biologia. Para isso era preciso haver bactérias. Os cientistas dizem o seguinte: nós não estamos a dizer que houve vida em Marte. O que nós estamos a dizer é que uma das explicações envolve metano. E esse metano é sintetizado por vida. Mas não temos nenhumas provas nesse sentido. O que é que agora nós esperamos todos? Para terminar, Miguel. Esperamos que o Curiosity receba muito mais amostras, veja outras amostras, o Perseverance também e o chinês também, o rover chinês, e tentar perceber se de facto isto é ou não muito presente noutras zonas de Marte. Miguel Gonçalves, muito obrigado pelas tuas explicações. Até à próxima semana para mais uma edição da Última Fronteira.